Fala, torcedor vascaíno, o Vasco fez uma sondagem pelo atacante belga Carrasco, que joga no Al-Shabaab da Arábia Saudita. E você, Marcelo Santana, que trabalho horroroso você está fazendo dentro do Vasco? Você precisa ser demitido urgentemente. E o grego Evangelos Marinakis tem uma pré-reunião marcada com a diretoria do Vasco para debater sobre a situação da SAF do Gigante da Colina, segundo o jornalista. Então é claro, se você não me conhece, o meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno e nesse vídeo vocês vão ver todas as últimas novidades e notícias sobre o Vasco da Gama. Vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal que é muito importante e ajuda demais. Vamos bater a meta nesse vídeo de 25 likes. Tamo junto? Agora vamos para as informações sem enrolação. A primeira informação é sobre o ponta belga Carrasco. O Vasco entra na disputa por Carrasco. O Vasco continua sua busca por um atacante de excelência. O nome da vez seria de Carrasco, do Al-Shabaab da Arábia Saudita. O mesmo time que teve o empréstimo do Leandrinho, o lateral esquerdo do Vasco da Gama. O jogador atuou no Atlético de Madrid, da Espanha, mas tem vínculo com a equipe árabe até a metade de 2027, dificultando uma compra do Gigante da Colina do jogador. Essa informação foi dada pelo Felipe Cardoso, informação importante para a gente saber e repostada pelo NTCast. O que você acha? Você conhece? Você, torcedor vascaíno, conhece o jogador Carrasco, o belga que joga na Arábia Saudita, no Al-Shabaab, que já jogou no Atlético de Madrid, já jogou no Mônaco? Se você não conhece, vamos saber um pouquinho sobre ele. O Transfermarkt do jogador de 31 anos de idade, então se a gente for comparar com o Bruma tem 30 anos, né, que o Vasco queria agora há pouco tempo e tomou um chapéu do Benfica. Agora o Carrasco tem 31, um ano mais velho do que o Bruma. Nasceu na Bélgica, nasceu em Ixelles, tem 1,81 de altura, ele joga na ponta esquerda, a posição principal do jogador. Ele joga na seleção belga, então é algo importante pra gente saber. Ele tá no Al-Shabaab desde o dia 4/9 de 2023, tem contrato até o dia 30/6 de 2027, então tem bastante anos aí de contrato com o clube da Arábia Saudita, então querendo não fica mais difícil, né, pro Vasco comprar o jogador, caso queira. Vamos lá, posição principal, ponta esquerda, como eu falei pra vocês. Então ele joga ali, cai muito bem pela beirada na ponta esquerda, cai pelo meio também um pouco. Então é importante a gente saber sobre isso. As posições secundárias do jogador. Joga como meia esquerda também e também como ponta direita. Então ele pode jogar nessas três posições no campo. Só que a principal posição do jogador é como ponta esquerda, que é onde ele mais se destaca e onde mais se destacou. Ele tem nacionalidade belga e também espanhol, então é um jogador espanhol ali, querendo ou não. Ele chuta com o pé direito, então é um ponto importante pra gente saber também. O valor de mercado do jogador é um valor muito alto, né? Pensando bem, é um valor aí de 8 milhões de euros, um valor bastante alto, né? Pro mercado aí no Brasil, apesar que tem times aí que tá gastando mais de 100 milhões, né, numa janela de transferências. A gente foi ver a transferência do jogador. Ele já jogou no Atlético de Madrid, já jogou na China do DL Pro, já jogou também no Mônaco, né, na França em 2015, então é algo importante pra gente saber. E jogou alguns times ali na Bélgica, né, que é o time, que é o país dele, querendo ou não. E hoje em dia tá no Al-Shabaab da Arábia Saudita. Então é algo importante pra gente saber, né? O Al-Shabaab, inclusive, pagou ali 15 milhões de euros no jogador. Então é algo importante, né, pra gente saber sobre essas informações. Na temporada atual, ele teve 18 jogos possíveis, ele fez 7 jogos. E fez 1 gol e 0 assistências. Na Kings Cup, ele fez 1 jogo somente de 3 possíveis. Então por que ele tá com esse histórico aqui, João, de 18 possíveis jogos e jogou somente 7? Vamos lá, o histórico de lesão do jogador, se a gente for dar uma olhada, olha aqui, ele teve uma lesão muscular no dia 1/12 de 2024, tá? Então é algo importante pra gente saber, ele ficou 68 dias fora, perdeu 8 jogos. Teve uma lesão desconhecida também no dia 18/10 de 2024, onde ele ficou 37 dias fora, cerca de 6 jogos perdidos. Então é algo importante, né? 3 lesões aí seguidas em 2024 e 2025 também. Ele teve uma outra lesão antes, né? Uma lesão desconhecida também. Ficou somente 9 dias fora. Poucos jogos, querendo ou não. Então é por isso que 2025 do jogador ainda não tá tão bom. Mas se a gente for dar uma olhada no desempenho atual do jogador em 2023 e 2024, vamos dar uma olhada aqui, é um desempenho muito bom do jogador Carrasco. Ele fez 30 jogos na Arábia Saudita, fez 11 gols, 8 assistências, 4 cartões amarelos e 2.645 minutos jogados. Ele tem com a camisa do Al-Shabaab. São números muito bons,
né? Só que o ponto que me toca é o seguinte: a gente vai contratar um jogador que joga numa liga mais fraca do que o Campeonato Brasileiro. A gente sabe que a dinâmica no futebol brasileiro é muito difícil e os jogadores aqui têm uma certa dificuldade em se adaptar ao nosso futebol. Por conta de viagens, quando você viaja, por exemplo, no Nordeste, são 3 horas de viagem. Na Europa não tem essa questão de viagens assim tão longas, né, dentro do mesmo país. Então é algo importante pra gente saber, né? E aí, o que você acha, torcedor vascaíno? Você aprova ou não a vinda do Yannick Carrasco? Tá? Que é um jogador aí que joga na ponta esquerda, já jogou no Atlético de Madrid, tem passagem pelo Mônaco da França e também, hoje em dia, tá no Al-Shabaab da Arábia Saudita. Qual a sua opinião sobre isso? A gente fez uma live, inclusive, né? Uma live pré-jogo no dia de ontem, antes do jogo do Fluminense, foi um desastre, né? Do Vasco Fluminense. A gente fez uma comparação do Carrasco e do Bruma. Então, cara, vai lá na live, né? Que a gente fez de pré-jogo e vai lá, dá uma analisada, mas dando um spoiler pra você aqui, o Carrasco ganhou, teve notas melhores do que o Bruma, né, na comparação de ambos os jogadores. Então é coisa importante pra gente falar também, né? Agora vamos falar sobre esse senhor aqui que tá na tela. Marcelo Santana. Que trabalho desastroso você está fazendo dentro do Vasco, meu querido. Meu irmão, o jogo de ontem, perdão, foi um jogo apático do Vasco. Foi um jogo em que o campo gritou, pedindo reforços. Não é possível que o senhor Pedrinho não está vendo isso. Porque o time do Vasco não tem atacante. Vai acabar o Campeonato Carioca e a gente não tem atacantes. A gente precisa contratar, Marcelo Santana. Você precisa fazer contratações, meu parceiro. E até agora não chegou ninguém. Você contratou 3 zagueiros, 2 que a gente não sabe como que é. A gente sabe o Lucas Oliveira, que fez uma partida desastrosa no dia de ontem, inclusive contra o Fluminense, que não foi uma partida boa. A gente tem o Lucas Freitas, que fez uma partida boa, mas também contra um time pequeno, então não é parâmetro pra nada. O Galdames no Campeonato 2024, no Campeonato Carioca, fez um excelente campeonato. A gente viu o que era o Galdames no Campeonato Brasileiro. E Maurício Lemos até agora não estreou. A gente contratou um goleiro reserva pro Léo Jardim, tá beleza? E contratou o Tietê, que fez uma partida péssima no dia de ontem também. Mas é um bom jogador, na minha opinião, e a gente já conhece mais, porque jogou aqui no Rival, jogou no Palmeiras, jogou no São Paulo, etc. Agora, cadê os atacantes que a gente precisa? Não chegou ninguém até agora. O Carlos Oliveira comentou o seguinte, ó. Senhor Marcelo Santana, o campo não está falando. Ele está gritando, e são gritos de desespero. Você é um dos piores que já pisaram no Vasco. Se você tem um mínimo de hombridade, jogue o boné e saia do Vasco da Gama. É isso mesmo, Carlos Oliveira. Concordo plenamente com você. Se você for homem, Marcelo Santana, jogue o boné. Caia fora do Vasco da Gama. Você está fazendo um trabalho péssimo. Você não tem gabarito, currículo e nem capacidade para estar em um clube da dimensão do Vasco, disse nosso parceiro Carlos Oliveira. Falou tudo em um só pequeno tweet. E a Nilson Almirante comentou o seguinte aqui também, né? Enquanto isso, Pedrinho segue em silêncio, Marcelo Santana segue empregado, Alex Teixeira segue em campo todos os jogos, que é um jogador que, me desculpa, já é um ex-jogador em campo, junto com o Dimitri Payet. Não tem reforços decentes, não tem reforma de São Januário, não tem reforma no CT, e não teve a venda da SAF ainda. Não tem esse quesito ainda, né? Que ia ter esse quesito do estádio do São Januário, que ia começar a obra no início de janeiro, foi cancelada. E a gente não sabe agora quando vai começar a obra do São Januário. Pedrinho não falou mais nada, a gente não sabe mais nada sobre isso. Então, Pedrinho, vá em uma coletiva no São Januário e você precisa falar com o torcedor. Você precisa esclarecer como está a situação da SAF do clube, da venda da SAF do Vasco, como está a situação do São Januário, que a gente precisa saber, e também explicar qual é o motivo dessa janela de transferências do Vasco, tanto no meio do ano passado ser horrorosa, e a de 2025 agora também ser ridícula, até o momento. Vocês precisam se explicar, gente. Não adianta ficar calado, não adianta ficar bloqueando o torcedor no Instagram. Vocês precisam falar. Então, o Nilson Almirante foi muito bem lembrado nesses quesitos aqui. Tá? Então, Pedrinho, Marcelo Santana... Marcelo Santana não, né? Marcelo Santana tem que ser demitido. Ele não tem que fazer mais coletivo, ele tem que ser demitido. Agora, Pedrinho, você precisa botar as caras em uma coletiva em São Januário para esclarecer os fatos.
para falar o que realmente está acontecendo com o Vasco da Gama. Nos bastidores que a gente não sabe, a gente não faz a mínima ideia, a gente fica acreditando e criando hipóteses de jornalistas e etc. Vamos lá, gente. O Lucas Pedrosa, né, que é o jornalista do SBT, trouxe a informação na manhã, no dia de ontem, que foi o seguinte: o Vasco tem uma reunião pré-agendada com o Evangelos Marinax, que é o bilionário grego que está interessado na compra da SAF do clube. O Vasco recebeu o contato dos intermediários de Evangelos Marinax e alinhou uma reunião com o grupo do grego para o período entre o fim de fevereiro, então final desse mês, e o começo de março. 2 representantes do escritório de Giuliano Bertolucci, que é um baita de um empresário, estão em Londres e fizeram o pré-agendamento do encontro com a diretoria, que deve acontecer na Inglaterra. A expectativa da diretoria do Vasco era ter uma conversa mais concreta até o fim deste mês, avançando para uma proposta, mas a janela de transferências da Inglaterra com o Nottingham Forest nas primeiras colocações da Premier League foi o foco de Evangelos Marinax. Desta forma, as conversas foram adiadas. A ideia é sentar e conversar de forma mais concreta, ou seja, sobre valores e projeto esportivo para caminhar para uma proposta formal. O clube também mantém contato com outros interessados na venda da SAF. E aí, pessoal, o que vocês acham sobre o grego Evangelos Marinax? Vocês acham que é o melhor nome realmente para a SAF do Vasco da Gama? Vocês apoiam que o Vasco não venda a sua SAF, que continue associativo? Qual a sua opinião? Deixa nos comentários, que é muito importante. Beleza? Então, cara, muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora. Muito obrigado pelo seu like, a sua inscrição. Quem não deixou o like aí, se inscreve, deixa seu like. Compartilha para os seus amigos, para os amigos vascaínos que não conhecem o nosso canal. Sejam todos muito bem-vindos. Conto com a sua moral aqui no nosso canal e também no nosso conteúdo. Tamo junto? Amanhã tem live às 2 horas da tarde pra vocês. Abraço, gente. Tamo junto. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe todos vocês. Mas a situação do Vasco tá complicada, viu? O Vasco não contrata ninguém nas janelas de referências. O Marcelo Santana não acorda. Pedrinho tá dormindo também no ponto. A gente não sabe sobre CT, não sabe sobre São Januário. Não sabe sobre reforços. Não sabe sobre a venda da SAF. Tá muito complicado. Vocês precisam aparecer, gente. Então é isso, gente. Um abraço. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe todos vocês. Até daqui a pouco, às 2 horas da tarde, tem uma live aqui no nosso canal. Tamo junto. Abração, fiquem com Deus.